Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso de número 5 e verso de número 6, declaram assim: Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão era um dos filhos do rei Davi, o terceiro filho do rei Davi. Absalão, o nome dele significa pai de paz. E o texto que lemos fala de um momento quando o rei sentava-se para julgar as questões do povo. E Absalão, ele começa a se posicionar a todos aqueles que iam ter com o rei, em direção ao rei para poder julgar suas questões. E ele se fazia alguém benigno, alguém bom, alguém que faz algo agradável. Mas o verso de número 6, o final, é a nossa meditação. A minha meditação que eu quero compartilhar com você. Porque diz assim: assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Apesar de o nome dele ser pai de paz, ele tinha a aparência de que produzia paz. Mas dentro da mente dele, dentro do coração dele, ele produzia roubo. Ele queria roubar o reino. Ele queria tomar o reino do seu pai Davi. É muito interessante isso, refletirmos. O filho querendo tomar o lugar do pai no reinado. Davi, todos nós sabemos que foi ungido do Senhor Deus, separado para ser o rei de Israel, e foi o melhor de todos os reis de Israel. Ganhou tão notoriedade que o nome dele ficou marcado para todas as gerações depois, inclusive descendência do Senhor Jesus. Pois bem, Absalão queria isso. Absalão tinha uma beleza, tinha os cabelos longos, eram os cabelos mais longos, diz a Bíblia, dos homens de Israel. Tinha uma certa beleza e também por nome ser pai de paz, tinha uma aparência. Quando olho para esse verso, eu contemplo o seguinte: existem muitos e muitas situações que vêm até nós, diante de você, diante de mim, diante das suas conquistas, diante das minhas conquistas, diante do ministério que Deus colocou na sua mão e diante do ministério que Deus colocou na minha mão, diante da nossa vida no todo. Vem como se fosse um pai de paz. A minha vinda é de paz. Vem com toda a sua aparência, vem com a sua aparência, porém o interior dele é como está escrito, como fala de Absalão, o coração, ele roubava, furtava o coração dos homens de Israel. O intuito é roubar. Quando isso entra no coração do homem, ele se assemelha ao adversário, porque ele quis roubar o trono do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele quis se assentar acima do Altíssimo e ele caiu da glória. Creio eu que ele passou um tempo, não sei, é um tempo eterno, para ele convencer 1/3 dos anjos celestes a estarem com ele. E quando eles vão para tentar, Deus é poderoso e joga ele por terra. Na minha vida e na sua vida, sempre vão aparecer Absalões, que vão vir como querendo paz, como palavras agradáveis, mas tudo que ele quer é roubar todos aqueles, no coração, todos aqueles que estão com você, no trabalho, na sua empresa, na sua família, no ministério, estão vivendo com você algo de Deus. O Senhor deu a Davi o ministério, ungiu a Davi a responsabilidade. Absalão poderia ser o próximo se ele seguisse as determinações como deveria ser e não querer roubar o lugar daquele que Deus colocou. Descanse. Deus te colocou numa posição. Deus te colocou em algum lugar. Você pediu, Deus honrou. Fique em paz.
Absalão, em algum momento, ele vai cair por terra. Os cabelos longos de Absalão mostram exatamente que os pensamentos de Absalão não são os pensamentos que levam para o cima, ou para a verdade, mas para a mentira. Reflita sobre isso e descansa no Senhor. Ele é maior na sua vida e na minha vida. Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?